Hello students, my name is Camila. Olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós vamos estudar sobre American and British Culture, cultura americana e britânica. Antes de falarmos propriamente sobre esses países, nós devemos saber onde eles são localizados no mapa mundi, ok? Então vocês observam ali na cor laranja, nós temos as terras que correspondem aos Estados Unidos da América, ok? E em verde, ali na Europa, nós temos o Reino Unido, ok? E mais especificamente a Inglaterra, ok? Vocês veem aí que são dois países em continentes completamente diferentes, ok? Porém, o inglês, como diz a história, ele surgiu ali na Europa, né, pela Inglaterra e foi se disseminando pelo mundo, ok? Agora nós temos a seguinte pergunta para vocês aí em casa. Are Americans similar to British people? Os americanos são parecidos com as pessoas britânicas? Sim ou não? Nós temos aí algumas informações, nós vamos ter informações durante essa aula que mostram a diferença entre essas nacionalidades, ok? A primeira é: while there are certainly many more varieties of English, American English and British English are the two varieties that are taught in most ESL, EFL programs. Apesar de existirem vários tipos de inglês pelo mundo, as mais exigidas, as variações mais exigidas nessas provas de proficiência que as pessoas fazem para definir o seu nível de inglês são americano e britânico, ok? Então eles se limitam a essas duas variações quando vão avaliar o nível de inglês das pessoas. Generally, it is agreed that no one version is correct, but there are certainly preferences in use. Então, é certo que não existe um inglês correto, ok? Mas existem preferências no uso. E nesse caso, como eu falei para vocês, o britânico e o americano acabam se sobressaindo nessas variações em inglês, ok? Aí na tela para vocês observarem, nós temos alguns desses programas que fazem provas de proficiência que definem qual é o seu nível de inglês, ok? O primeiro, nós temos o ELTs, English for International Opportunity, inglês para oportunidades internacionais. Nós temos o TOEFL, nós temos também o TOEIC. Essas provas de proficiência também podem ajudar as pessoas que não são nativas, não nasceram falando inglês, a irem fazer cursos, universidades fora do país de origem, ok? The three major differences between American and English British are: as três maiores diferenças entre o inglês americano e britânico são pronunciation, a pronúncia, ok? Diferenças na vogal e nas consoantes, a entonação, ok? Differences in both vowel and consonants, as well as stress and intonation. Nós temos também a diferença de vocabulary, o vocabulário dessas variações também, ok? Differences in nouns and verbs, especially phrasal verb usage, and the names of specific tools or items. Diferenças de nomes e verbos, especialmente os phrasal verbs, ok? Que são utilizados como ferramentas ou itens. E terceiro, nós temos o spelling, que é a soletração. Differences are generally found in certain prefix and suffix forms. Então vocês vão ver aí que, apesar de estarmos falando inglês e termos essas
diferenças básicas, vocês também vão ver que a pronúncia é um pouquinho diferente nessas variações, o vocabulário, algumas palavras são utilizadas em uma língua e na outra tem outro significado também, pode acontecer, ok? E a soletração também. The most important rule of thumb is to try to be consistent in your age. Uma regra muito importante é você ser consistente no uso da língua que você vai utilizar. If you decide to want to use American English, then be consistent in your spelling. Se você for utilizar o inglês americano, então você deve manter a consistência no modo como você vai utilizar essa língua, ok? Por exemplo, the color of the orange is also its flavor. Color is American spelling and flavor is British. Naquela frase ali, entre aspas, a palavra color, no caso cor, se refere ao inglês americano e a palavra flavor, que significa sabor, ela está em britânico, ok? Of course, it's not always easy or possible. Com certeza, nem sempre é possível fazer essa distinção entre as variações, ok? The following guide is meant to point out the principal differences between these two varieties of English. A seguir, nós temos algumas diferenças que são pontuadas entre esses dois tipos de inglês. Lembrando que, como diz o texto que nós acabamos de ler, o pequeno parágrafo, nós temos a informação de que nem sempre você vai conseguir manter essa questão de apenas uma variação da língua, ok? Porque quando o inglês ele vai passando pelos países, ele vai sofrendo modificações, então vai ser bem difícil manter algo muito original ou então simplesmente americano ou britânico, ok? Minor grammar differences. Nós temos algumas diferenças de gramática. There are very few grammar differences between American and British English. Existem poucas diferenças gramaticais entre o inglês americano e o inglês britânico. Certainly, the words we choose might be different at times. Com certeza, as palavras que nós utilizamos devem ser diferentes algumas vezes, ok? However, generally speaking, we follow the same grammar rules. Entretanto, geralmente falando, nós seguimos as mesmas regras. With that said, there are a few differences. Dito isso, nós temos poucas diferenças. Vocabulary. Como eu falei para vocês, vocabulário é algo que difere nas duas variações dessa língua, ok? The largest differences between British and American English lie in the choice of vocabulary. As maiores diferenças do inglês americano e britânico residem na escolha de vocabulário. Some words mean different things in two varieties. For example, uma mesma coisa ela pode ter significados diferentes nas duas línguas. Nós temos ali a palavra mean, ok? No inglês americano, American English, ela vai significar angry, bad-humored, algo mal-humorado, quando a pessoa está com raiva. Já no inglês britânico, no British English, ela vai significar not generous, tight-fisted, alguém que não é muito generoso, ok? Ou, como nós dizemos no nosso bom português, quando a pessoa é mão de vaca, ok? American English, nós temos uma frase ali, um exemplo de frase. Don't be so mean to your sister. Não fique com muita raiva da sua irmã. E British English, no inglês britânico, nós temos um exemplo de frase. She's so mean she won't even pay for a cup of tea. Ela é tão mão de vaca que ela não vai pagar pela xícara de chá. Então, concluindo, there are many more examples, too many for me to list here. Tem muitos mais exemplos para falar, são muitos que não dá para colocar aqui na lista, ok? If there is a difference in usage, your dictionary will know the different meanings in its definition of used term.
se tiverem várias diferenças, os dicionários também podem mostrar essas diferenças no significado, ok? Many vocabulary items are also used in one form and not in the other. Vocês também podem achar no dicionário apenas um significado e não outro de outra variação também, ok? One of the best examples of this is the terminology used for automobiles. Um dos exemplos maiores dessas terminologias usadas são para os automóveis, ok? Existem algumas diferenças. Agora nós temos aí para vocês observarem palavras que elas são diferentes, mas que elas têm o mesmo significado em inglês, tanto americano quanto britânico, ok? Primeiro nós temos a grade, em inglês britânico nós dizemos a mark, e as duas significam nota, ok? No caso ali o aluno fez uma avaliação e ele tem uma nota, então é esse tipo de nota aí a que nós estamos nos referindo, ok? A segunda ali em American English nós temos a period, em inglês britânico a full stop, e essas duas palavras significam ponto final. O próximo nós temos airplane, em inglês britânico aeroplane, e as duas significam avião. American English allowance, nós temos também pocket money, essas duas palavras são traduzidas por mesada. Appetizer and starter são a entrada ou aperitivo. Arugula or rocket, as duas são traduzidas como rúcula. Corn and maize vão ser traduzidas por milho. E crosswalk and zebra crossing, as duas palavras vão significar faixa de pedestre, ok? Vocês viram aí que existem palavras de diferentes formas escritas, mas que elas possuem o mesmo significado, ok? Mudam somente aí a forma de escrever entre elas. Spelling, que é a soletração. Here are some general differences between British and American spellings. Aqui algumas diferenças gerais entre o inglês britânico e o inglês americano na soletração. Nós temos ali as palavras que terminam em OR, em American English, em inglês americano OR. Em inglês americano elas vão terminar com OR, O-U-R, ok? Nós temos ali a palavra color, que significa cor, humor, que é humor, flavor, sabor, ok? Exemplos também com a finalização em is, em American English, e is em inglês britânico. Recognize, reconhecer, patronize, patrocinar. E the best way to make sure you are being consistent in your spelling is to utilize the spell check to associate it with your word processor and select the type of English, American or British, you'd like to use. Uma maneira boa para você manter essa consistência é você selecionar em algum aplicativo, no seu dispositivo, o inglês americano ou britânico, de acordo com o que você gostaria de usar. Agora vamos para as nossas questões do Enem. Vocês vão pegar o livro do primeiro ano, abram na página 70, na questão 3, ok? Vamos fazer a leitura aí do texto. The Weatherman, o homem do tempo. They say that the British love talking about the weather. For other nationalities, this can be a banal and boring subject of conversation, something that people talk about when they have nothing else to say to each other. And yet the weather is a very important part of our lives. That at least southwest of England. Here in police and computers supply weather forecasts for much of the world. Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra. Letra A. O aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades. Letra B. A falta de ter o que falar em situações de avaliações em línguas. Letra D.
A importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês. Letra D. Diferenças entre as particularidades culturais no uso de uma língua. E letra E. O conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Lembrando aí que o texto ele fala sobre a cultura, né, de alguns países. Vocês veem ali a palavra British, que nós falamos na aula de hoje, britânicos. Então, é algo relacionado à cultura deles, ok? Então, de acordo com o que o enunciado está pedindo, nós vamos resolver a questão agora, ok? Vamos reler aí. Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra, na letra A, o aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades. Seria essa a resposta? Não. Ali no texto, como vocês podem ver, ele fala exatamente que o britânico gosta de falar sobre o tempo, nesse caso ali, né, que pode ser considerado algo banal, mas que para os britânicos é muito bom falar do tempo, ok? Portanto, na letra A não é a nossa alternativa. Na letra B, a falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas. Também não. Nesse caso ali, eles têm sim o que falar, sobre o que falar. E nesse caso, eles falam sobre o tempo, quando eles não têm muito conteúdo para falar sobre. Letra C. A importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês. Também não. Não é exatamente sobre a meteorologia que eles estão falando, né? Não precisa entender sobre meteorologia para falar sobre o tempo, né? Nesse caso ali dos ingleses. Letra D. As diferenças entre as particularidades culturais no uso de uma língua. Seria essa a resposta? Tem algo relacionado aí no texto, né? Portanto, vocês podem deixar essa questão aí, essa alternativa um pouquinho de lado. Vamos ver a letra E para ver se ela seria a nossa resposta correta. O conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Nesse caso, a letra E não seria a nossa alternativa, o que corresponde à letra D, ok? Está falando sobre particularidades culturais no uso de uma língua. Como vocês observaram, ele fala sobre o britânico, é uma particularidade da língua inglesa. Então, está falando sobre os costumes, hábitos, o que eles gostam de falar, ok? E o modo como eles falam também, né, está ali retratado no texto. Então, é exatamente sobre a particularidade dessa língua que se refere à questão, ok? Então, letra D é a nossa correta. Vamos para o livro do Aprova Enem, primeiro ano, página 71, questão número 4. Acompanhem aí a leitura do texto comigo, ok? How's your mood? Como está o seu humor? For an interesting attempt to measure cause and effect happiness, a project run by the London School of Economics, which offer a phone app that prompts you to record your mood and situation. The Happiness website says, we are particularly interested in how people's happiness is affected by their local environment. Air pollution, noise, green spaces, absolutely great for investigating. Will it work? With enough people, it might. But there are problems with being using happiness and well-being interchangeably. Is that okay? The difference comes out in a sentiment like, we were happy during the war. But was our well-being also greater than? Nesse caso aí, já fizemos a leitura do texto e agora vamos ao enunciado da questão, ok? O projeto Happiness, idealizado pela London School of Economics, ocupa-se do tema relacionado. Letra A. Ao nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra. Letra B. A dificuldade de medir o nível de felicidade das pessoas a partir do seu humor. Letra C.
ao nível de felicidade das pessoas enquanto falam ao celular com seus familiares. Letra D, a relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual se encontram. E na letra E, a influência das imagens grafitadas pelas ruas no aumento do nível de felicidade das pessoas. E então, qual dessas alternativas você acha que se encaixa exatamente com o projeto MAPiness, no caso ali idealizado pela London School of Economics, no caso a Escola de Londres, né, de Economia de Londres. Na letra A, ao nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra, seria essa a resposta? Não está falando sobre esses momentos de guerra ali, né, no texto, então, na verdade, no nível de felicidade não está falando sobre isso, portanto, não seria a letra A. Letra B, a dificuldade de medir o nível de felicidade das pessoas a partir do seu humor? Também não. Na letra C, ao nível de felicidade das pessoas enquanto falam ao celular com seus familiares? Também não. Letra D, a relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual se encontram? Seria essa a nossa alternativa? E na letra E, a influência das imagens grafitadas pelas ruas no aumento do nível de felicidade das pessoas? Nesse caso, não. Portanto, na letra D se encontra a nossa resposta, ok? Ele se refere à relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual se encontram. Então, alunos, a nossa aula de hoje foi finalizada. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.